Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes senão àqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não o fazem. E se saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 43 e 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutualmente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada a esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e serei os vossos filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Eu fiz umas anotações e eu queria trazer para vocês esse texto e uma explicação que a primeira coisa que a gente precisa entender é a contextualização do período e da fala, não é? O próprio Evangelho explica para nós que naquele período a língua utilizada era uma língua muito pobre. Então a gente tem dificuldade de ter alguns entendimentos. O primeiro entendimento que a gente precisa ter é em relação ao inimigo. Quando ele aborda esse texto de duas formas, né? A espiritualidade, né? Explica para nós de duas formas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que é usado o termo inimigo para todo aquele que não é seu amigo. Naquela época se utilizava dessa forma. Então, não necessariamente era empregado o termo e a palavra inimigo como a gente tem hoje, como alguém do mal ou alguém que nos queira o mal, alguém que deseja o mal, alguém que faça o mal para nós. Você tinha um amigo e tinha um não amigo, né? E o não amigo não necessariamente era um inimigo, né? Eram todas as outras pessoas. E a gente precisa ter esse entendimento para compreender a explicação do Evangelho, que ele vem dizer para nós: olha, amai os vossos inimigos, amai a todos, desenvolva para com todas as pessoas o amor, esse amor que Jesus veio apresentar para nós, um amor desinteressado, um amor sem recompensas, não um amor caro que a gente está acostumado a doar, a ceder, né? Um amor que tem interesses, né? Um amor que eu faço esperando que a pessoa também faça por mim. Um amor desinteressado, uma pessoa que eu não tenho relação nenhuma, que eu não tenho por que ganhar nada dela, e eu a amo, eu
distribuo esse sentimento, eu acolho essa pessoa, eu tenho ternura por ela, eu tenho caridade por ela, eu tenho misericórdia em relação às situações que ela vive. Então, distribuir esse amor, tá? De forma desinteressada. Por quem? Por todas as pessoas. Ao mesmo tempo, ele traz uma outra explicação da questão da pobreza da língua da época. Quando ele fala assim, que o termo amar, quando Jesus usa esse termo, ele não está dizendo para nós que a gente deve verdadeiramente nutrir por pessoas com quem a gente tenha desconfiança, com quem a gente não tenha um bom relacionamento, a mesma ternura, o mesmo carinho que a gente tem para aquelas pessoas que a gente tem relacionamento. Pessoas que são da nossa afinidade. Então ele não está dizendo que a gente tenha que ter o mesmo sentimento por essas duas pessoas. Quando ele está usando o termo amar, ele está falando de um bem-querer, de um não desejar o mal. Né? Dentro dessa limitação da língua que eles tinham na época, ele está dizendo assim, olha, quando você enfrentar uma situação difícil com alguém, não desenvolva um sentimento ruim por essa pessoa. Não tenha por ela um sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Ao fazer dessa forma, você não está desejando o mal da pessoa, você não está querendo que ela seja prejudicada. E por isso, o oposto de não odiar, né, essa pessoa é amar essa pessoa. É um voto de confiança, é um sentimento mais sublime que você vai ter. Né? Até no finalzinho desse evangelho, tem uma explicação que completa isso, que ele diz mais ou menos o seguinte: uma pessoa que esteja numa posição superior, quando vê um dos seus subalternos promovendo algum tipo de insulto contra ela, essa pessoa não vai se incomodar, né? Então vamos imaginar mais ou menos o seguinte: eu sou conhecedor de determinada situação, de determinada informação. Isso não quer dizer uma soberba por parte da pessoa, mas quer dizer o seguinte: olha, eu conheço tal assunto, né? E chega alguém que não conhece esse assunto, ou seja, que está numa posição inferior no sentido de conhecimento, né? Não que ela seja uma pessoa inferior, né? Mas que ela não tenha aquela mesma abordagem. E quando ela fala alguma coisa que está errada, que não está de acordo com aquilo que é o conhecimento que a gente tem, a gente não vai se ofender com ela. Por quê? Porque ela não sabe daquilo que ela está falando. Ela não conhece aquilo que ela está falando, né? Então nós que somos conhecedores da doutrina do Cristo, nós que conhecemos o seu Evangelho, que estudamos, nós dizemos que nós somos cristãos. Como eu posso me dizer cristão se eu não pratico aquilo que o Cristo prega? Se eu conheço a palavra do Cristo, se eu tenho o entendimento da palavra do Cristo, mas eu não vivencio a palavra do Cristo? Então, se eu estou nessa condição de conhecer a palavra dele, quando chega alguém tentando me ofender, me atingir, quando chega alguém tentando fazer o mal para mim, quando se apresenta na minha vida o meu inimigo, eu não posso nutrir por ele um sentimento ruim, porque eu tenho entendimento das coisas de Deus. Olha só, eu conheço a lei de causa e efeito, então eu sei que as escolhas que ele está fazendo agora podem vir contra ele, podem prejudicá-lo no momento futuro. Então quem que sou eu para tentar tirar a prova agora? Para querer me vingar agora? Eu conheço a lei soberana de causa e efeito, lei de Deus que é imutável, intransponível, né? Eu conheço essa lei. Eu conheço a lei da evolução. Eu sei que cada um de nós está num momento diferente, está vivendo uma situação diferente na sua vida. Quem é que sabe o que esse irmão está passando? O que essa irmã está passando? Por que ela está me agredindo assim? Por que ela está nervosa assim comigo? Por que ela está promovendo toda essa situação de insulto contra mim? Será que ela está vivenciando será que se ela estivesse muito bem na vida dela, ela estaria fazendo tudo isso? Será que ela só estivesse equilibrada, se tivesse tudo certo? Se a família estivesse com saúde, com toda a questão financeira toda certa, a questão de relacionamento toda certa, tivesse tudo certo na vida dela, você acha que ela promoveria, ela estaria assim em ponto de ebulição? Talvez não. Então, eu como cristão deveria pensar assim: nossa,
ela não está bem. O que será que está acontecendo na vida dela? Por que será que ela está agressiva desse jeito? Por que será que ele está agressivo desse jeito? Meu irmão, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Não precisa ficar nervoso assim, né? Ou pelo menos não falar nada, mas pelo menos compreender que a situação daquela pessoa é uma situação diferente e eu tenho que ser misericordioso. Então, no final desse evangelho, ele traz essa explicação para nós dizer o seguinte: olha, nós que supostamente conhecemos o que o Cristo veio apresentar, a gente precisa olhar para quem está numa situação diferente com a misericórdia do Cristo, com aquilo que o Cristo veio ensinar. Então, eles trazem, o Evangelho traz primeiro essas duas questões em relação à limitação da língua na época. Então, a gente não confundir o inimigo, né? E ele inclusive fala, olha, quando for, né, o caso do inimigo, vamos entender que o Cristo não está dizendo que você tem que amar igual você ama os seus, né? Mas tem uma provocação que ele faz, que ele diz o seguinte, né? Quando ele fala lá que os publicanos, quando ele explica dos publicanos, ele fala assim, se você amar somente as pessoas que são do seu relacionamento, se você amar somente os seus, aqueles que são caros para você, o que você está fazendo diferente dos publicanos? Não fazem assim também os publicanos? Quando você dá alguma coisa para alguém, esperando que essa pessoa te dê alguma coisa em troca, não fazem assim também os publicanos? Então, o publicano, na época, ele era tido assim, ele era muito odiado pelo povo hebreu, né? O povo que convivia naquele mesmo tempo de Jesus. E por que ele odiava o publicano? Porque o publicano era um traidor, supostamente. Ele era alguém que fazia parte da comunidade, né? Que convivia, que conhecia os costumes, os trabalhos e o que cada um fazia. Tinha uma noção, uma breve noção do que cada um ganhava, de como as pessoas faturavam, ganhavam seu dinheiro, seu sustento. E ele era o cara que se relacionava com Roma e dizia e fazia o recolhimento dos impostos dessas pessoas. E como ele sabia quanto cada um ganhava, como ele sabia o que cada um fazia, as pessoas não podiam fugir da tributação. Mas o problema não era o imposto, não de todo o imposto. O problema é que a relação que eles tinham com Deus era uma relação também de interesse. Era uma relação de barganha com Deus. O povo hebreu acreditava naquela época que se eles fizessem uma oferenda generosa no altar, se eles colocassem no altar algo que fosse extremamente generoso, aquele ano ia ser um ano bom para eles, em todos os quesitos. As coisas iam funcionar para ele de acordo com a qualidade da oferenda, da oferta que ele fizesse no altar. Ao mesmo tempo, então essa relação era uma relação onde eu agrado Deus, né? Eu agrado Deus, e ao agradar Deus, Deus vai me devolver isso depois, na minha vida material. A relação era uma relação material com Deus, ok? Da mesma forma, se eu não fizer esse agrado, se eu não tiver condições de fazer essa oferta no altar, o que vai acontecer? Deus vai ficar bravo comigo. E isso vai repercutir na minha vida material, no sustento da minha família, nos meus negócios. Isso vai interferir em toda a minha vida. Então, quando o publicano aumentava o imposto e retirava daquele povo, que era o povo dele, ele retirava um imposto maior, o que acontecia? Sobrava menos dinheiro para eu fazer uma oferenda. E isso ia impactar no quê? No meu ano, na minha vida. Eu não tinha conseguido ofertar mais, por quê? Porque o fulano veio aqui e tirou o meu dinheiro. Então era mais ou menos essa relação, tá? Estou explicando de uma forma simples aqui para a gente, né, para ficar mais fácil da gente entender. Então essa era a relação. Então quando ele olha para esse cara, para o publicano, o povo hebreu, ele olha como um cara que é muito do mal, né? É um cara que está prejudicando muito ele, está prejudicando toda a família dele, está prejudicando toda a comunidade dele, né? É um cara que está tendo relação com Roma, né? Que era o grande inimigo, né? Então, quando ele faz esse questionamento, ele fala assim, escuta, mas espera aí, não faz assim também o publicano? Esse cara que você acha que é tão do mal, ele não faz a mesma coisa que nós?
Ele não se relaciona só com as pessoas que ele também não ama? Ele ama também, ele ama a sua família. Vamos pegar para nós aqui, e vamos pegar alguém que esteja numa situação de crime. Seja ele qual for, alguém que esteja traficando, alguém que tenha estuprado alguém que tenha assassinado alguém que tenha feito um mal para alguém. Essa pessoa também tem os seus interesses, ele tem os seus amigos, ele tem as pessoas que são por ele da mesma forma que nós também temos as pessoas que são por nós. E o Evangelho vem dizer para nós assim: ei, peraí, mas se você só fizer pelos seus, todo mundo faz assim. Supostamente, essa pessoa que cometeu um crime, que fez isso, ele é uma pessoa do mal, certo? A gente olha para ele como sendo uma pessoa do mal. A gente acha que aquilo que ele fez é reflexo do mal que há nele. E supostamente nós somos as pessoas do bem. Por quê? Porque eu não cometi nenhum crime. Eu não fiz mal para ninguém. A nossa doutrina vem explicar para nós que não. Nossa doutrina vem explicar para nós, o Cristo vem ensinar para nós o seguinte: toda árvore será reconhecida pelos seus frutos. Eu só sou do bem se eu faço bem. Se eu não faço bem, eu não faço mal. Olha, eu não estuprei ninguém, eu não matei ninguém, eu não fiz mal para ninguém, não prejudiquei ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Mas você fez o bem? Se eu não fiz o bem, eu sou o isentão. Eu não fiz nada. Eu estou ali, morno. Porque não fazer o mal, gente, é obrigação moral. A gente acha que o fato de não fazer o mal é uma coisa boa que a gente está fazendo. Não fazer o mal é obrigação moral. Se a gente está dentro de uma doutrina cristã, se a gente está seguindo Cristo, se a gente está tentando aprender as coisas, vivendo como sociedade, o que se espera em sociedade é que a gente não faça as coisas ruins. Existe penalização para quem faz errado. Mas o normal é as pessoas fazerem as coisas certas. E tem mérito nisso, fazer as coisas certas? É como se a gente chegasse para alguém e falasse assim: olha, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu respirei hoje o dia inteiro, você acredita? Sim. E se você parar de respirar, você consegue? Quanto tempo você consegue? É o normal, você tem que fazer. Se não fizer, tu morre. As coisas que são normais, a gente tem que fazer. É obrigação moral. Então, o fato de eu fazer as coisas na normalidade não me transforma em alguém do bem. Eu preciso fazer o bem. Voltando para o nosso texto, quando eu olho para esse irmão que cometeu deslize, que falhou, de acordo do contexto de vida dele, da experiência dele, de tudo que ele vivenciou, de tudo que cerca a condição de vida dele, né? Quando ele passa por esse processo, a gente olha para ele e acha que ele é do mal. E o que difere a gente dele? O que difere é que ele fez o mal e a gente não. Mas me colocam na posição de ser do bem? Eu tenho esse amor desinteressado pelas pessoas? Eu me interesso pelo próximo? Então vamos lá. Dentro desse meu convívio com as pessoas, a gente tem desafetos, a gente tem problemas. Acontecem, né? Questão de lei de atração, de afinidade, de relacionamento, enfim. Às vezes a pessoa passa pela minha vida e a pessoa faz alguma coisa e eu acho que aquela pessoa é uma desaforada. Eu acho que aquela pessoa fez um negócio para mim que, meu Deus do céu, que raiva que eu tô. Eu tô com ódio daquela pessoa, que onde já se viu ela fazer aquele negócio para mim. E a pessoa fez de forma despercebida, desapercebida. A pessoa não se ligou do que ela estava fazendo. Estava distraído, não prestou atenção. E fez. Cometeu uma falha, errou. Cometeu uma falha. E o que ela fez quando ela falhou? Como ela não percebeu, aquela pessoa, o que ela fez? Seguiu a vida dela. Feliz e contente. E está tocando a vida dela.
e não está nem pensando que pode ter feito alguma coisa para nós. E não está remoendo aquilo. E eu, como sou rancoroso, né? Como acho que aquela pessoa fez aquilo de propósito, porque onde já se viu, porque ele queria me ofender, porque ele fez aquilo para me afrontar, né? Eu estou com aquele sentimento de raiva, de vingança, eu estou com aquele sentimento de não perdão. E eu não consigo perdoar aquela pessoa. Quem está sofrendo? Quando eu não estou perdoando ele, quem que está sofrendo? Ele está sofrendo porque eu não perdoei? Não, eu não vou perdoar. Imagina, onde já se viu, não tem cabimento. Não é? Quem que está sofrendo? Ele não está nem aí. Ele nem sabe às vezes o que fez. Nem sabe às vezes o que fez. E eu estou aqui me amargurando, sofrendo, amargo, me remoendo, que é uma injustiça, que onde já se viu. Então, nesse sentido que eu falo que você perdoar, você ter essa relação do amar o seu inimigo, é você se libertar. Se libertar. É uma coisa que você dá para o outro, mas que você se liberta. Você para de sofrer. O perdão não tem nada a ver com o outro. Esse sentir não tem nada a ver com o outro. Como eu disse, ninguém tem a capacidade de me fazer sentir raiva. Quem sente raiva sou eu. Quem tem vontade de esganar outra pessoa sou eu. Isso é uma coisa que eu provoco em mim. E eu tenho como aprender a não provocar. Eu tenho que aprender a controlar os meus instintos. Nós já passamos dessa fase. Quando ele está dizendo para nós, amai os vossos inimigos, ele não está dizendo aqui, gente, que a gente deve levar para um extremo, né? Ah, Ricardo, mas se alguém fizer um mal para os seus filhos, você vai dizer para ele, ah, então, ó, eu te amo, meu irmão? Lógico que não. Eu vou buscar a lei, vou buscar a justiça, vou tentar fazer com que a justiça se cumpra. Agora, o desejo do mal querer, o desejo da vingança, o desejo de que dê tudo errado na vida da pessoa, isso é meu. Isso eu posso controlar. Isso eu posso não desejar. Eu não preciso alimentar isso em mim. Por quê? A nossa doutrina vem explicar para nós. Olha, existe uma coisa chamada lei de afinidade, meu irmão, minha irmã. Você atrai tudo aquilo que teu coração está cheio. Se você nutrir esse tipo de sentimento, as suas companhias espirituais estarão ligadas a esse mesmo tipo de sintonia. O que eu quero do meu lado? Ah, eu quero desejar que o outro se estrepe, que dê tudo errado na vida dele, mas eu quero anjos e arcanjos me acompanhando. Porque o meu anjo protetor vai cuidar de mim, vai ferrar com a vida daquele que fez mal para mim? Desculpa, estou entendendo tudo errado. Anjos e arcanjos não tem nada a ver com fazer o mal. Do que eu estou cercado? Quem está comigo? Quais são as minhas companhias? Nunca aquela frase que diz, me diga com quem andas e te direi quem és, fez tanto sentido. As nossas companhias espirituais são reflexo de quem nós somos, daquilo que nós vibramos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós desejamos. Entende? Então, quando ele está dizendo para nós amar os nossos inimigos, quando ele está dizendo para nós que nós, ok, não precisa nutrir pelo inimigo o mesmo sentimento que você tem por um amigo, o Evangelho fala isso. Não precisa ter a mesma ternura, o mesmo carinho e a mesma confiança que você tem por alguém que é do seu relacionamento. Mas não sinta algo que seja ruim, que vai deteriorar a você mesmo, que vai te prejudicar diretamente. Do que ele está falando? É disso.
Olha, isso é uma ferrugem que vai me corroer, que vai fazer mal só para mim, que vai atrair companhias espirituais que não são as que eu quero. E eu, sinceramente, estou fazendo tudo isso achando que eu estou prejudicando a outra pessoa. Porque ele não é merecedor, porque ela não é merecedora, e eu sou? Essa é a pergunta. Eu sou merecedor desse sofrimento todo que eu estou impondo a mim mesmo?